Hoje eu vinha trabalhando com vocês umas aulas de processo penal nas últimas 2 aulas, nas 2 aulas que eu dei aí nesse ano de 2020, na verdade. E hoje a gente vai trabalhar um assunto que é bem bom, bem comum, bem legal na prática, bem assim, importante na atuação da defensoria. Não é o assunto mais presente do mundo em prova, mas é bem mais presente até do que os anteriores que a gente falou lá nas questões de processo penal, as questões de processos incidentes, as medidas assecuratórias, as aulas anteriores ali de processo penal que eu trabalhei com vocês. Hoje é um assunto que é polêmico também, né? Fora do direito aí a gente tem bastante confusão relacionada a armamento e desarmamento da população. Eu acho que vai ser interessante aí a aula de hoje. Vamos lá, Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Eu gosto sempre de começar a exposição com essa visão geral assim, da legislação, a visão geral dos títulos, dos capítulos, de como é que ela está organizada, compartimentalizada. E o que interessa para a gente, pessoal, no direito penal e até mesmo um pouquinho no processo penal também, basicamente é o capítulo 4, ou 4º, da Lei 10.826. Quando a gente fala em Estatuto de Desarmamento, a gente está falando da Lei 10.826. Tranquilo? Então, o que é que importa para a gente? São os crimes e as penas, né? Mas, enfim, a pena é a consequência, os crimes tipificados na Lei 10.826. Ela tipifica uma série de crimes, essa série de crimes está presente na nossa realidade de defensoria todos os dias. Porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo. Quem não tem experiência no penal talvez não saiba, mas quem tem experiência prática com criminal vai saber. É muito comum esse tipo de situação e a gente, conhecendo tecnicamente os institutos, a gente consegue fazer sim um bom trabalho. Tranquilo? Ainda há algumas disposições de registro, de porte, que vão ser importantes para entender os crimes. Então, a gente vai tocar nesses assuntos, mas só porque eles são conceitos essenciais a entender os crimes e as penas. Os demais capítulos vão trazer questões mais administrativas, beleza, gente? Mais questões mais de quais são os requisitos, no que consiste um registro, o que é porte, qual é o órgão responsável por manter certos cadastros, quais são as pessoas que podem ou não podem ter determinadas situações. A gente vai mencionar isso na aula de hoje, sempre que isso interessar a tipificação legal e a compreensão dos institutos, e às vezes interessa sim. Show de bola? O capítulo 4º, então, é o nosso grande objetivo quando a gente fala, seja em penal, seja em processo penal, desse assunto. E aí, antes de a gente entrar mesmo, só mais uma última observação. Esse assunto costuma cair na prova de penal, não cai muito na prova de processo penal, porque só pontualmente a gente vai falar de processo penal hoje, tá bom? Então, se vocês fizerem questões, esperem ver isso aí na prova de penal. Beleza. Eu falei da organização da lei, agora vou fazer um trocadilho infame da desorganização dos decretos presidenciais. Gente, eu dei essa aula de Estatuto do Desarmamento, talvez não tenha sido com vocês, mas ano passado, no começo do ano passado, eu acho, aqui no curso popular, ou no ano retrasado, não lembro bem. Mas foi uma aula que eu dei até isolada mesmo, em uma turma anterior, acredito eu. E até porque eu tô dando Estatuto de Desarmamento agora e o assunto não está sendo repetido. Mas é muito difícil de compreender hoje o que é que os decretos presidenciais querem dizer e não querem dizer. Isso não vai cair em prova e é um assunto assim incrível, é uma questão assim incrível. Incrível no sentido de incrível mesmo, inacreditável. Vou dizer por quê. O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal, né? É uma lei que passou ali pelas casas do Legislativo Federal, Câmara de Deputados, Senado, é uma lei de 2003. Ela é conhecida, como outras leis, inclusive, são, como uma norma penal em branco heterogênea. O que é que significa uma norma penal em branco heterogênea? Simples de entender, é um conceito que cai bastante até em prova, mas não é difícil de entender, o nome é intuitivo. Norma penal, né? Não precisa explicar qual é a ideia quando se fala de uma norma penal, a gente está falando de direito penal. Em branco, por quê?
porque ela precisa ser complementada. Digamos que o sentido dela não vem 100% definido no texto, ou ele pede uma definição em outro instrumento. Norma penal em branco. Ela é heterogênea porque esse em branco é complementado por um ato normativo que tem uma hierarquia diferente. Então, a norma penal, o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco heterogênea, assim como a Lei de Drogas é uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? Porque ela é uma norma penal que precisa de um complemento, por isso a norma penal em branco, e esse complemento vem de um decreto do Executivo, não vem de outra lei. Se ele viesse de outra lei, seria uma norma penal em branco homogênea, tranquilo? Vem de um decreto do Executivo, é uma norma penal em branco heterogênea. Isso significa o quê, pessoal? Significa que, na prática, o Poder Executivo, pelo Presidente da República, tem o poder tem certa margem de poder e certa discricionariedade até, de dizer o que é e não é crime. No caso da droga, por exemplo, a Lei de Drogas diz, em 18 verbos, eu vou resumir em um, traficar, mas nem se usa esse verbo traficar na Lei de Drogas no artigo 33. É portar para fins de tráfico, enfim. Mas digamos que eu consigo resumir os 18 verbos que estão no crime de tráfico ilícito de entorpecentes em um só, traficar. A lei diz, traficar drogas é crime. O que é droga? Quem define é a Anvisa. Então, se a Anvisa quisesse, é claro que ela não vai fazer isso porque não tem ambiente político, tem outras questões em jogo, mas se a Anvisa quisesse, ela poderia legalizar o crack hoje. Isso aí ninguém tem dúvida disso. Por quê? Porque traficar droga é crime, mas a própria lei diz que quem diz que é droga é um órgão do Executivo, que é a Anvisa. Então, o poder que se dá ao órgão do Executivo é muito grande nas normas penais em branco heterogêneas. O Estatuto do Desarmamento é uma delas, tranquilo? Então, o que acontece no Estatuto do Desarmamento? A lei diz que determinadas condutas, como porte ilegal de uma arma de uso permitido, é errado, só que existe certa margem para o presidente dizer o que é arma de uso permitido, o que é arma de uso proibido, o que é arma de uso restrito, a gente vai ver esses conceitos direitinho. Então, ele tem uma margem de alterar a margem de aplicação da lei através de decretos presidenciais, que não precisam passar pelas casas, são editados por ele, são canetadas mesmo do presidente. O que é que aconteceu, porém? Isso vocês encontram, gente, nos livros, tá? Nos manuais, isso que eu estou dizendo aqui, essa crítica, inclusive. O que é que aconteceu, porém? Quando ele tomou posse, o presidente da República, Jair Bolsonaro, a crítica é direta assim, ao governo dele nesse sentido, ele editou 8 decretos já. Em um ano, ele editou 8 decretos sobre o mesmo assunto. Então, a gente tem uma verdadeira salada na complementação normativa do Estatuto do Desarmamento. É uma desorganização que, inclusive, motivou o Ministério Público Federal, pela Procuradoria de Direitos Humanos e do Cidadão, me esqueci o nome exato, a provocar o STF já e dizer isso expressamente, dizer que não se consegue sequer entender, pelos decretos, a posição de alguns dos tipos de arma como arma de uso permitido, restrito ou proibido. A gente não consegue mais entender tão bem o que é que configura a arma de requisito de uso permitido, restrito ou proibido, pelo menos em alguns casos. Essa salada jurídica impede até a punição, ressalta o MPF. O que a gente precisa saber para entender o Estatuto do Desarmamento é que existe uma lei federal que é complementada por decretos. Esses decretos são importantes, não costumam cair em prova, na prática a gente usa eles em alguns casos muito específicos, mas hoje esses decretos estão sendo questionados e a gente tem um arcabouço aí de normativo que está causando bastante insegurança jurídica. Tranquilo? Passamos a desorganização, agora a gente vai para o que interessa, né? O Estatuto do Desarmamento, gente, voltando aqui, ó, trata de várias coisas, mas entre as coisas que ele trata, ele traz os crimes, beleza? E esses crimes, eles são, acredito que eu vou trabalhar aqui com vocês cerca de 7 crimes. Esses crimes, eles têm características em comum, em geral, tá? O STJ, o STF, tem uma série de entendimentos consolidados sobre algumas características essenciais aos crimes do Estatuto do Desarmamento. E é bem possível, inclusive,
que vocês consigam fazer uma boa defesa na prática, ou que vocês consigam fazer uma boa prova, se o objetivo é concurso, ou que vocês consigam simplesmente ter um bom entendimento da lei, entendendo as características gerais desses crimes. Então, talvez eu até coloco no início, não só por serem características gerais, mas porque eu acho que é a parte mais importante da aula agora. Tranquilo? Quais são essas características gerais? Primeiro, qual o bem jurídico tutelado? Existem controvérsias sobre qual seria a função do direito penal, né? Se a gente for entrar na criminologia, dá para a gente trabalhar em 1000 aulas isso aí, com certeza. Mas uma coisa é praticamente incontroversa. Para a gente incriminar uma conduta, a gente precisa dizer qual é o bem jurídico que a gente está pretendendo proteger, seja o direito penal um instrumento eficiente, eficaz, idôneo a isso ou não. A gente precisa dizer qual é o bem jurídico que a gente quer proteger, beleza? O que é que se diz qual o bem jurídico que se diz ser protegido pelas normas do Estatuto dos Armamentos, especificamente pelos crimes? Há quem diga que é o bem segurança pública, que é um direito, na verdade, hoje consagrado na Constituição da República, que é um direito à segurança pública, seria um bem jurídico que seria tutelado por esses crimes. Há quem diga que é a paz pública ou paz social, existem julgados do STJ que fazem menção a isso. Já vi julgado do STJ em que se falava que o objetivo é tutelar a seriedade dos cadastros oficiais. Mas o fato é que o bem é, digamos assim, esparso. O bem é difuso. Difuso não no sentido dos direitos coletivos, mas difuso no sentido de não é um bem individualmente atribuível a alguém, atribuível a algum indivíduo. Essa segurança pública de João está sendo ameaçada e é por isso que existe esse crime. Diferente, por exemplo, do crime de homicídio, é matar alguém, é a vida de alguém que está em jogo. Tá? Então, há uma grande crítica da doutrina no sentido de que, no fundo, se a gente for tirar o jogo de palavras, crimes como esse, na verdade, não tutelam um bem jurídico real. Cria-se uma ficção, a segurança pública, é a paz pública, é a paz social, mas a gente não tutela a fundo nenhum bem. Isso, claro, é uma crítica que existe, mas que não prevalece. Na doutrina prevalece que o bem jurídico a ser tutelado é, inclusive, uma combinação entre segurança pública e paz pública, tá? O bem jurídico tutelado seria esse, e como eu tinha explicado já, Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco heterogênea, tranquilo? É uma norma penal em branco, que precisa de complemento, e heterogênea, porque esse complemento não vem de lei, e sim de um ato normativo de origem, de hierarquia diversa, tá? Que é um ato do executivo. No caso, são aqueles decretos, aquelas saladas de decretos. Beleza. Seguimos. Estatuto do Desarmamento traz, em geral, crimes de perigo abstrato. Fácil também de entender. Crimes de perigo abstrato, crimes de mera conduta, crimes que consistem em atos preparatórios, todos esses são conceitos que caracterizam, em geral, os crimes do Estatuto do Desarmamento. Crime de perigo abstrato é aquele crime em que não há um dano efetivo. O crime pode ser de dano, de perigo. Há crimes que, segundo o legislador, pressupõem a mera exposição do bem a dano, o mero perigo ao bem jurídico. Esse perigo pode ser concreto ou abstrato, e ele será abstrato quando ele for presumido. O que acontece? Você não precisa comprovar que, no caso concreto, se criou aquele perigo. Praticou a conduta descrita na lei, o perigo já está presumido pela lei. Mesmo que não tenha causado perigo naquele caso específico, vai haver punição. Há crítica da doutrina, porque haveria ofensa ao princípio da lesividade. Todo crime teria que ser um combate a uma lesão efetiva, ou pelo menos a um perigo de lesão concreto e efetivo. Há essa crítica, mas ela também não prevalece. Ele é de mera conduta, também, porque eles são de mera conduta, esses crimes, por motivos até parecidos também. Se não é necessário nem a comprovação do prejuízo,
não é necessário, é difícil de imaginar até um possível resultado para que esse crime se consuma, venha a se consumar. O que é que eu quero dizer com isso? Nos crimes de mera conduta, ao contrário dos crimes de natureza formal, não há um resultado previsto no tipo, mas esse resultado sequer geraria exaurimento do crime. Sequer esse resultado geraria alguma diferença de pena. O resultado, diante de um perigo abstrato, diante de um perigo presumido por lei, ele é completamente indiferente ao tipo, tá? Isso tudo é posição do STJ na jurisprudência em tese, tá, pessoal? Se eu estiver falando rápido, vocês me avisam aí. Mas o STJ, ele tem uma ferramenta muito legal de pesquisa de jurisprudência, às vezes se você estiver cansado aí nos estudos. É uma ferramenta que eu recomendo, tá? Jurisprudência em teses sobre o Estatuto do Desarmamento é rica, tem várias teses lá estabelecidas. Essa ferramenta significa o seguinte, significa que em determinados assuntos, algumas pessoas, assessores de ministros ou pessoas encarregadas das pesquisas no STJ, compilam uma série de julgados que não são súmula necessariamente, mas que representam pelo menos uma tendência, uma jurisprudência mais ou menos, no mínimo, consolidada no STJ sobre o assunto. Na jurisprudência em tese, tem várias teses ali definidas no sentido de que é um crime de perigo, são crimes de perigo abstrato, são crimes de mera conduta, tá? Então, essa posição é pacífica mesmo, tá? Criminalização de atos preparatórios. O que é que a gente quer dizer com isso, né? O direito penal, pelo menos para uma visão garantista, né? O Ferraioli, a grande referência do garantismo, um direito penal mínimo e talvez adequado mesmo, ele deveria se preocupar com lesões efetivas, princípio da lesividade, com lesões previstas em lei, com condutas previstas em lei, princípio da legalidade, com a taxatividade e com uma série de outras garantias, tá? Critica-se muito a criminalização dos atos preparatórios, porque no iter criminis, lá na parte geral do Código Penal, a gente estuda que o crime ele não pode haver uma punição, por exemplo, pela cogitação de um crime. Digamos que uma pessoa passou, olhou para outra e pensou, putz, eu tenho uma vontade de matar essa pessoa, acho que eu vou matar lá amanhã. Cogitou, mas desistiu. Planejou, mas desistiu. Isso não é crime, tá? Por quê? Porque o direito penal ele se ocupa de lesões efetivas. Também não é crime, em regra, pelo menos, preparar uma conduta. Uma pessoa, às vezes, olha para outra, planeja um crime na mente dela, cogita praticar um crime e depois pensa assim, sabe de uma coisa, eu vou comprar até uma arma. Vou comprar uma arma e vai ser amanhã. Ela compra essa arma, olha para a arma e desiste. Diz assim, não vou praticar esse crime, deixa isso aí, deixa isso para lá. Isso é um ato preparatório para um homicídio. E o Estatuto do Desarmamento criminaliza, em muitos casos, condutas que consistiriam em um mero ato preparatório para outras condutas. Só que, mesmo assim, ela é considerada legítima essa criminalização pelos tribunais superiores. Por quê? Porque se diz que a criminalização de atos preparatórios, embora não deva ser uma regra, embora seja até indesejável como regra, quando ela estiver taxativamente prevista em lei, ela está no critério de discricionariedade que o legislador tem para considerar o que é grave e o que não é. Se o legislador disse que é grave preparar, se o legislador se preocupou tanto com a arma de fogo, a ponto de dizer que o mero fato de você comprar e deixar guardada já deve ser crime, e crime de perigo abstrato de mera conduta, como eu já disse, isso significa o quê? Isso significa que o judiciário não deve declarar a inconstitucionalidade disso. Está na margem do legislador, dizem os tribunais superiores. Então, essas são as características principais, e a gente finaliza com a referência aos tipos mistos alternativos. Em geral, esses crimes, assim como o 33 da Lei de Drogas, que é um crime bem comum, né, na prática, muito comum mesmo, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, eles são crimes mistos, tipos penais mistos alternativos, o que significa que no tráfico de drogas, por exemplo, e nos crimes do Estatuto do Desarmamento isso também acontece, existem 18 verbos.
possuir, guardar, ter em depósito, manter, são vários verbos que configurariam o tráfico ilícito de entorpecente. Não há tantos crimes quantos forem os verbos praticados. Traduzindo, se a pessoa tiver praticado 3 dos núcleos definidos no artigo 33 da Lei de Drogas, que define 18, ela não vai responder por 3 crimes, ela vai responder por um só. Então, é alternativo nesse sentido. É alternativo no sentido de que, praticado mais de um núcleo, não há mais de um crime, basta praticar um que você praticou o crime todo. Tranquilo? Geralmente são tipos mistos alternativos dos crimes do Estatuto do Desarmamento. E aí tem algumas questões polêmicas que também se aplicam em geral aos crimes do Estatuto do Desarmamento, que vão estar em prova, beleza, galera? Vão estar na prática, muito comum, isso só para o STJ porque é comum, tá? Só para o STF porque é comum. Que são as seguintes. A primeira, eu faço júri, eu fiz o júri hoje até, viu, gente? E no júri de hoje não havia arma de fogo. Mas é muito comum que exista essa, já fiz júri esse ano, esse pós-pandemia aí, nesse período, em que havia isso aí que eu vou dizer, a discussão sobre a conjunção, né? O que é que significa essa discussão no caso do Estatuto do Desarmamento? É muito comum que fulano pegou um revólver e atirou contra Beltrano, né? Fulano contra Beltrano, tiros por dívida de tráfico de drogas, esse processo vai a júri lá em Osasco, eu vou fazer o júri. É muito comum que a gente vá olhar a denúncia e veja que, além da tentativa de homicídio ou do homicídio consumado, fulano esteja respondendo pelo porte ilegal de arma de fogo. Algum dos tipos penais que incriminam esse porte. Isso é possível porque, veja, se eu disse que portar arma é um ato preparatório para o homicídio já valora negativamente esse porte de arma. Já faz parte do tipo de homicídio penal essa punição. Ele deveria ser punido 2 vezes, então, por portar e por ter o homicídio? Sim ou não? Não em regra. Não se aquele porte foi utilizado para o homicídio, porque aí há mesmo a conjunção, né? Mas o STJ e o STF têm dito, e é por isso que tem aparecido nas denúncias especificamente, que se o inquérito policial, se a investigação revela que a pessoa não só usou a arma para tentar o homicídio, mas também usava e portava a arma ou deixava na sua casa erradamente, possuía, portanto, ela tinha essa arma em outros contextos. Por exemplo, se ficou comprovado no processo que a pessoa tinha essa arma há 5 anos, por mais que ela tenha usado essa arma para o homicídio, pode haver acumulação dos 2 crimes e não se aplica a conjunção. O que é que significa? Que o cara vai responder porque portou a arma por 5 anos, e o cara vai responder porque usou essa arma para o homicídio, mas aí esse porte vai estar absorvido pelo homicídio. Tranquilo? Então, é o porte porque ele esteve 5 anos com a arma. E é o homicídio que abrange o porte, não vai haver dupla punição aí, porque o porte foi usado para o crime em questão. Ele vai responder pelos 2 crimes na denúncia, para o STJ e para o STF, sim. Então, o Ministério Público, nesse caso, pessoal, tem o ônus de comprovar que ele está colocando o porte na denúncia porque está comprovado que esse porte foi praticado num contexto diferente do homicídio também. Tá? É por isso que há essa dupla imputação em alguns casos, e se não for o caso, a dupla imputação vai estar equivocada por causa do princípio da conjunção, que faz a pessoa responder apenas pelo mais grave. Beleza? Posse e porte de munição. Discussão boa também. É crime ou não é? Para o STJ e para o STF é crime. Por que é crime o posse e porte de munição? Porque, como a gente vai ver mais na frente, as descrições legais, o crime, quando ele é descrito, os crimes do Estatuto do Desarmamento, eles fazem menção ao posse ou porte de arma ou munição. Eles não fazem menção ao porte de arma apenas. Então, numa interpretação mais legalista mesmo, o STJ e o STF dizem, olha, a lei diz que portar arma ou munição é crime.
então portar só munição é crime, tá? E não se argumente, dizem STJ e o STF, não se alegue, não se argumente que essa munição não é apta a causar lesão. Por quê? Porque são crimes de perigo abstrato, cujo perigo é presumido. Se o legislador presumiu o perigo, então é crime. É errado ou certo, é assim que o STJ e o STF encaram um assunto, tá? Com a crítica da doutrina que se preocupa com a lesividade. Seguimos. O posse e porte de arma branca tem tipificação como contravenção penal, é mais até uma curiosidade, é difícil encontrar isso na prática. E as questões polêmicas, continuando, aqui também é polêmico. Arma de fogo desmuniciada. Ora, se só a munição é crime, a arma sem a munição também é crime. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque a lei fala em ou e não em e. A arma ou munição possuídas ou portadas indevidamente configuram crimes, tá? Arma de fogo defeituosa, aí sim é que não há crime. Então, pensem comigo, é isso que tende a cair em prova de defensoria. Às vezes as provas de defensoria colocam pegadinha e colocam entendimento desfavorável à defensoria para pegar o candidato desavisado, mas estatisticamente é mais comum que os entendimentos favoráveis à defensoria sejam cobrados nas provas da defensoria. Então, muita atenção para isso. Uma arma de fogo defeituosa, no sentido de que é uma arma de fogo que não estaria apta a produzir disparos, não é crime para o STJ. Tá? Não é crime para o STJ. E aí veja que, felizmente para a defesa, essa é uma grande contradição do STJ. Porque se o STJ diz lá atrás que o crime é de perigo abstrato, que não importa o perigo concreto, não importa a comprovação de perigo, de lesão, que inclusive o porte de mera munição, é impossível você matar alguém a tiros se você só tem a munição. Mas o porte de mera munição é crime, segundo o STJ. Como é que ele pode dizer que a arma de fogo defeituosa não pode configurar crime? Isso é, de certa forma, uma contradição, mas o argumento do STJ é que, nesse caso, ainda que o crime seja de perigo abstrato, haveria crime impossível. Por quê? Porque há uma absoluta impropriedade do objeto. Eu ainda discordo do STJ. Para mim, são 8,800, como diria minha mãe. 8,800, meu filho. Ou você entende A, ou você entende B. Como eu gosto até de dizer em júri, a camisa que eu tô é azul. Você pode até dizer que ela é azul claro, pode até dizer que ela é azul marinho, pode dizer que ela é meio branquinha. Agora, você não pode me dizer que ela é vermelha e nem amarela. O que eu acho, né? Isso é uma opinião que eu falo com todo respeito do alto da minha insignificância aqui e a gente tem liberdade mesmo para dar nossa opinião cuidadosa sobre o tema. O que eu acho é o seguinte, se o crime é de perigo abstrato, se não precisa comprovar prejuízo, se o prejuízo é presumido por lei, a gente não precisa entrar muito nessa discussão se o crime é impossível ou não. Porque o crime é possível. Basta você ter a arma desmuniciada, sem potencialidade lesiva, e haverá crime. Eu acho que o grande problema do STJ não é aqui. O grande problema do STJ é lá atrás, quando ele diz que o crime é de perigo abstrato e que não precisa comprovar prejuízo. Não deveria ser assim. Deveria ser um crime considerado de perigo concreto, que só quando a arma pudesse gerar dano é que haveria punição. Nesse caso, por exemplo, porte de munição não seria crime, a arma de fogo desmuniciada não configuraria crime, a arma de fogo defeituosa também não configuraria crime. Aí eu veria coerência, eu acho que seria o melhor entendimento. Tranquilo? Mesma coisa a gente fala quando a gente trata da arma de fogo desmontada. É crime com a STJ. Por quê? Porque é crime de perigo abstrato, porque a arma de fogo, embora desmontada, ela pode ser montada e pode um dia ser utilizada para a prática de crimes. Então, como o perigo é presumido, há crime. Não entendo, então, por que antes diz que a defeituosa não configura crime, na minha opinião. A arma de brinquedo hoje não é crime, tá? Eu não estou falando da majorante do roubo, que também não configura majorante, a arma de brinquedo hoje, mas o que eu estou falando é do crime de porte ou posse de arma de fogo ilegal, né?
de forma ilegal. A arma de brinquedo, assim como não configura majorante do roubo, não configura também um crime do Estatuto de Desarmamento. Por quê? Porque a antiga disposição legal que previa que essa conduta era criminosa não existe mais. Então, quanto ao Estatuto de Desarmamento, não é nem uma questão tanto jurisprudencial, é uma questão legal mesmo. Não há mais previsão de lei no sentido de que a arma de brinquedo é crime. Não há mais essa possibilidade, digamos assim, de a gente debater isso quanto ao Estatuto de Desarmamento. O debate que existia era quanto ao Código Penal, na majorante do roubo, se o roubo é majorado ou não, quando a arma de fogo, na verdade, não é uma arma de fogo, é uma arma de brinquedo, e o STJ entende que não, que a arma de brinquedo não permite a incidência da majorante, revogou, inclusive, súmula nesse sentido. Isso chove em prova, não cai, não. Despenca. Beleza? Então, é isso. Arma de fogo desmuniciada, desmontada, arma de brinquedo, munição, tudo isso é crime. A única hipótese de não haver crime é a arma de fogo que não tem aptidão, a arma de fogo que não funciona, a arma de fogo defeituosa. Essa não vai ser crime. E aí vem a comprovação, isso é um pouquinho de processo penal. Outra polêmica. Aí a gente pensa, pô, arma de brinquedo não é crime, porque a lei diz que não. Arma que não funciona não é crime, porque o STJ entende que não. Na minha opinião, uma contradição para os outros entendimentos. Então, vai ter que sempre aprender e periciar a arma. Olha o raciocínio. Se a arma, quando não funciona, não configura crime. Então, a gente tem que provar que ela funciona. Se a arma não foi apreendida e nem periciada, a gente não provou que ela funciona. Então, nunca haverá crime. O STJ aí não concorda com esse raciocínio. O que é que o STJ e o STF têm decidido? Que é possível, quando a arma não foi apreendida, provar que ela tinha capacidade lesiva por outros instrumentos, como testemunhos e outras maneiras de prova. Então, o policial militar não conseguiu apreender a arma porque quando foi pegar o cara, ele jogou a arma longe. Mas ele garante que aquilo é uma arma de fogo. Se o juiz quiser condenar, claro que ele vai ter um ônus argumentativo aí na fundamentação dele, para o STJ ele pode, porque mesmo sem apreensão da arma, é possível a condenação. E o STJ diz, uma vez apreendida a arma, ela tem que ser periciada, principalmente se a defesa pede, porque aí sim, se a arma está apreendida, e o entendimento do STJ, no sentido de que a arma que não funciona é uma arma que não permite a incriminação da pessoa, né? Se a arma não funciona, a pessoa não responde pelo crime do Estatuto de Desarmamento, seja ele qual for, então precisa ser periciada quando for apreendida. Principalmente se a defesa pedir, porque seria um ônus da defesa, segundo a STJ. Seria um ônus da defesa provar que a arma não funciona, porque isso seria uma tese de defesa e as teses de defesa deveriam ser comprovadas pelo réu. Aí a gente vai entrar no problema do ônus de prova no processo penal, da presunção de inocência e seus efeitos processuais. Será mesmo que a defesa tem ônus de prova nesse caso? Ou será que o ônus de prova não deveria permanecer com a acusação? Parece que o Mauri Lopes Júnior diria que o ônus de prova permaneceria com a acusação. Tranquilo? Pessoal, já digo, se vocês estiverem achando que eu estou falando rápido e tiverem dúvida, é só atravessar aí, beleza? Necessário apreender a arma, necessário periciar, já respondemos, e aí a gente vai para outra questão, princípio da insignificância, né? Que é o princípio da insignificância, revisando aí a parte geral do processo penal. É aquele princípiozinho que faz a gente concluir que quando a lesividade ao bem jurídico é mínima, não há lesividade significativa para o direito penal. Por quê? Porque o direito penal não se preocupa de lesividades ínfimas, insignificantes. Então, mesmo que ele preveja como crime determinada conduta, do ponto de vista material, não há tipicidade. A princípio da insignificância afasta a tipicidade material porque diz, mesmo ela sendo formalmente típica, ela não é materialmente típica porque a lesão ao bem é insignificante. Então, a regra geral, no caso do Estatuto do Desarmamento, parte do seguinte pressuposto.
não há como ser insignificante a lesão ao bem de segurança pública no caso do Estatuto dos Armamentos. Os crimes de portar e possuir armas de forma ilegal, eles nunca vão ter uma lesão ínfima. Então, a gente não pode falar em insignificância quando o bem jurídico do ser tutelado é um bem titularizado por toda a coletividade. Mas, excepcionalmente, há o registro de um julgado, que é mencionado em quase todos os manuais aí de leis especiais. Esse julgado diz o seguinte: certa pessoa que tinha um colarzinho, tinha um pingente, que era uma bala, um pingente que era uma bala de arma, uma munição, ela foi absolvida por insignificância, se considerou atípica a conduta, porque realmente era um pingente, era uma balinha, e a lesão à segurança pública aí, se não era inexistente, era insignificante. Mais uma vez, o STJ se contradizendo, na minha opinião, porque se o crime é de perigo abstrato, arque as consequências com perigo abstrato. O grande problema do STJ é considerar com o máximo respeito esse crime de perigo como de perigo abstrato. Ele não deveria ser assim, deveria ser de perigo concreto. E aí, nesse caso do pingente, bastaria o STJ dizer: o crime é de perigo concreto, não vejo nenhum prejuízo concreto a nenhum bem jurídico quando a pessoa usa um pingente como colar. Por isso que não é crime. Não precisa aplicar o princípio da insignificância, não precisa falar em crime impossível para deixar de reconhecer a tipicidade. Beleza? Seguimos. Posse e porte. Não vamos entrar em tantos detalhes, mas eu quero explicar bem. Posse e porte são conceitos fundamentais para entendermos os crimes do Estatuto do Desarmamento. Posse é diferente de porte, é até é uma coisa interessante até para saber para o dia a dia, para a prática. Muita gente fora do direito às vezes pergunta isso. Posse de arma de fogo, por quê? Porque existe isso na lei, o que eu vou dizer agora. É ter a arma de fogo, manter a arma de fogo na residência, na sua casa, nas dependências da sua casa, ou no seu local de trabalho, desde que você seja o titular ou responsável legal por esse trabalho. Então, até há o exemplo no livro que eu indico muito, para esse ter muito completo, o livro de Renato Brasileiro, mais uma vez, um livro muito bom. É um exemplo legal que ele dá o garçom num restaurante. Se o garçom anda com arma num restaurante, ele não é o titular ou responsável legal do estabelecimento. Então, ele está até trabalhando, mas ele não se considera em posse de arma de fogo. Porque posse de arma de fogo é um conceito que se aplica à pessoa que mantém a arma de fogo na sua residência ou no seu local de trabalho, mas aí desde que ela seja o titular ou responsável legal desse local de trabalho. O que é porte de arma de fogo? Depois eu volto aqui para os detalhes que eu coloquei. É autorização para ter a arma fora desses locais. Dentro da residência do local de trabalho, quando você é o único responsável, você está no conceito de posse. Fora, você está no conceito de porte. Essa posse e esse porte podem ser legais e podem ser ilegais. Como é que funciona no Brasil? Como é que pode? E aí, eu quero ter arma, eu posso, como é que funciona? As regras sobre posse e porte vão definir isso. E quando você estiver fora desses requisitos legais, fora das regras, e estiver com a arma, você estará praticando alguns dos crimes que a gente vai trabalhar. Por isso que é importantíssimo saber o que é posse, saber o que é porte de arma de fogo. Então, posse e porte já estão diferenciados. As peculiaridades da posse, isso daí nem cai em prova, mas só para entender mesmo, quando a gente fala em posse, a gente fala na obtenção de um documento chamado registro de arma de fogo. A gente registra a arma. Então, a gente registra a arma e mantém na gavetinha ali de casa. Cumpridos alguns requisitos legais, é possível que a gente faça isso no Brasil. E existem requisitos para isso. É possível que a gente faça isso. Quantas armas de uso permitido, então aí é que é possível mesmo. Não tem problema. Coloca a arma na gavetinha, não pode sair passeando com a arma por aí, como muita gente faz. Você, tendo o registro dessa arma, que é feito em geral na Polícia Federal e quanto a algumas armas no comando do Exército, esses são os pontos seguintes aí.
SINARM, Sistema Nacional de Armas, com a junto à Polícia Federal, ou no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o SIGMA, junto ao Comando do Exército, a depender do tipo de arma, fazendo o registro da arma na Polícia Federal, para o Estado brasileiro saber que essa arma existe, essa arma está com você, saber que você vai ser responsável aí no uso dessa arma, pode ficar com ela em casa, não tem problema nenhum. Pode ficar até com ela no trabalho, desde que você seja titular ou responsável legal. Beleza. Lei 3.870 de 2019 positivou que o presidente Jair Bolsonaro tinha colocado num decreto, um decreto que foi absurdo, que ele não poderia ter feito isso por decreto, mas que depois a lei convalidou esse absurdo e acabou virando lei, e agora não há muita discussão sobre isso. Ele disse o seguinte: eu vou ampliar o conceito de casa para fazer as pessoas que se enquadrarem nesse conceito estarem em posse de arma, porque aí eu vou legalizar a situação dela. Então, o que é que ele disse? As pessoas que moram em área rural, um pensamento, e aqui eu não estou nem criticando, nem elogiando, mas é um pensamento bem, que me remete bem aos Estados Unidos mesmo, né? Aquela tradição do norte-americano ali, que mora na zona rural, que usa uma espingarda e que vai espantar vagabundo que chega ali perto, aquele estereótipo, né? Os residentes em área rural, considera-se residência ou domicílio a extensão inteira do imóvel rural. Eu era oficial de justiça, pessoal, lá em Pernambuco, e eu cumpria mandado na zona rural. No sertão de Pernambuco eu fui oficial de justiça, apesar de ser da capital de Recife, e era muito comum isso. A gente ia para uma propriedade, a propriedade era até pobre, muita gente pobre lá, mas era uma propriedade grande, né, com bastante metros quadrados, com bastante extensão, e a casa era isso aqui da propriedade, né? Era bem pequenininha. Então, o que é que o governo Bolsonaro aparentemente pensou? Toda a extensão da área rural que pertence à pessoa é considerada posse. Só que ele não poderia fazer isso por decreto. Fez e extrapolou um pouco. Mas aí depois isso virou lei e convalidou, digamos assim, essa falta de técnica e até essa ilegalidade na qual incorreu aquele decreto. Quem deveria ter feito isso era o legislativo mesmo, e fez. Então, ampliar aí o conceito de casa. Porte. Sobre o porte, a gente não precisa ter apenas o registro. Aí é que é mais complicado. Registrou a arma, pode ter em casa, se estiver dentro dos requisitos, vai ter o registrozinho, vai ter, beleza. Apresentando o registro, ninguém vai levar você preso. Agora, para portar, para andar com a arma por aí, você tem que ter uma autorização além do registro. Por isso que eu coloco aqui registro, mais autorização junto à Polícia Federal ali, salvado os outros casos. Então, é uma autorização para ter arma fora daqueles locais, e você precisa ter o registro e a autorização, tá? Existiu uma discussão que subiu ao STJ, e o STJ decidiu o seguinte: tanto o motorista de táxi, e aí eu vou incluir o Uber aí, e os outros aplicativos, quanto o motorista de caminhão, eles não estão enquadrados no conceito de trabalho para fins de diferenciar posse ou porte. Então, se a pessoa está com a arma dentro do caminhão e é caminhoneiro, ela não pode argumentar que o crime ao qual ela vai responder é o crime de posse, que é mais leve. Ela vai responder, claro, se tiver sem registro, se tiver ilegal, ela vai responder ao crime de porte. Por quê? Porque não é ambiente de trabalho para o STJ, mas sim instrumento de trabalho. Também não vejo muito bons olhos nesse entendimento, porque eu não consigo ver um caminhoneiro trabalhando fora do caminhão. É um caminhoneiro que trabalha no administrativo da empresa. Eu não consigo entender. Então, não é caminhoneiro. Ou é caminhoneiro ou não é. A pessoa que é caminhoneira, ela trabalha no caminhão. A pessoa que é taxista, ela trabalha dentro do táxi. É um instrumento, mas é o local de trabalho também, né? E se não for o táxi o local de trabalho, então o local de trabalho é toda a rua por onde a pessoa anda. Não consegui também entender essa posição, pelo menos eu não li todos os julgados a fundo, mas o fundamento, quando eu leio e quando eu releio para atualizar a aula agora, reli esses julgados pelos livros mesmo, não concordo muito não entendo muito não, mas respeito também. Necessário registro e autorização, e subiu outra discussão por causa disso também. Delegado de polícia, ele tinha a posse, mas ele não tinha o registro. Só que o delegado de polícia, por estar enquadrado naquelas pessoas que podem ter até mesmo porte, ele argumentou que não estaria praticando crime. Ele tinha posse, não porte, mas ele não tinha registro.
E aí o STJ disse, mesmo assim vai haver crime, tem que ter o registro mesmo no seu caso. Beleza. Como é a questão do porte, então, no Brasil? Se o cara quiser a arma para ficar em casa, ele faz o registro e vai ter a posse, a autorização para posse, que é um registro, na verdade. Né? O registro já deixa implícita a posse. Se ele quiser o porte, ele vai precisar de uma autorização. Entendido. Vai ter o registro mais autorização. A pessoa pode ou não pode ter esse registro. Em regra, no Brasil, o porte é proibido. Ele é vedado. Não é possível no direito brasileiro. Há algumas exceções, como as funções listadas ali no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, por exemplo, guardas municipais, como eu vou explicar ali um pouquinho mais adiante. Outros casos previstos em legislação específica, por exemplo, magistrados, juízes, né, promotores de justiça. Na Defensoria Pública não há essa previsão na lei orgânica nacional da gente, nos dispositivos nacionais da lei orgânica da Defensoria, na Complementar 80, de 94. E a exceção número 3 é em algumas situações, em algumas, as pessoas em geral, preenchidos requisitos muito específicos, como, por exemplo, a pessoa que comprova que precisa do porte para garantir a sua segurança em razão de uma função específica que não está enquadrada ali na lei. Tem uma série de requisitos na lei que não precisam ser trabalhados, eu não costumo nem explicá-los em aula, nem trabalhá-los mesmo assim com eficácia temporal e territorial limitada. Então, vai ter um tempo para o porte e um espaço para ser exercido esse porte. Então, é bem restrito para as pessoas em geral. Não é tão restrito só para aquelas exceções que são funções que, por lei, têm autorização para porte. Quando eu era defensor no Rio Grande do Sul, tinha lá na nossa carteirinha funcional. Deve ter até hoje. Eu fui defensor lá no Rio Grande do Sul também. Tinha lá na nossa carteirinha funcional uma autorização para porte que vinha de lei estadual. E isso, o STF disse que é inconstitucional. Não deve ter apreciado a lei lá do Rio Grande do Sul, mas já a posição do STF no sentido de que lei estadual não pode ampliar esse rol do Estatuto do Desarmamento, porque o Estatuto do Desarmamento é lei federal e isso é tema de lei federal. Questão dos guardas, policial civil aposentado, antes de falar dos guardas, o STJ já decidiu também que não tem direito. É mais uma curiosidade, tá, gente? Não deve cair numa prova de defensoria assim. Mas não tem direito a porte. Aposentado não tem direito a porte. Né? Porte é para policial civil em exercício. O STJ já se debruçou sobre esse tema. Guardas municipais é interessante porque teve uma decisão vinculante aí, em medida cautelar, ministro Alexandre de Moraes, nessa ADI 5948 aí. O que é que ele disse? Ele disse que uma diferenciação que está presente no Estatuto do Desarmamento é inconstitucional. O que é que o Estatuto do Desarmamento dizia? Está aqui o artigo, para vocês estudarem até depois, mas vou explicar ele em termos mais simples. Ele dizia que, em determinada população, para determinada população, 50 a 500 mil, só pode portar o guarda municipal quando estiver em serviço. Para outros tipos de cidades, não precisa estar em serviço. Indagou-se isso e o ministro Alexandre de Moraes disse que isso viola a isonomia, entre outros dispositivos, e que não há sentido nessa restrição. O guarda municipal numa cidade pequena, às vezes ele precisa estar mais armado do que numa cidade maior, justamente porque na cidade pequena, quando ele está fora de serviço, ele pode ser ameaçado porque é um rosto conhecido, pode acontecer isso aí. Então, disseram não a esse dispositivo legal e acabaram suspendendo, riscando da lei esse dispositivo por serem inconstitucionais. Na verdade, foi decisão do ministro Alexandre de Moraes, ainda não reapreciada. E aí, botei uma figurinha aqui, gente, para a gente entender melhor. Arma de uso permitido, restrito e proibido, né? A gente explicando isso, a gente vai para os crimes, vocês vão ver que tudo vai fluir, vai ficar bem rápido até, porque a gente já entendeu tudo do Estatuto do Desarmamento. Diferenciar posse e porte, saber as características gerais do crime e saber qual é o sentido de uso permitido, restrito e proibido. Arma de uso permitido, eu não vou dizer quais são, até porque eu não tenho essa lista na minha cabeça, é difícil diferenciar, está uma salada nos decretos isso aí. Mas a arma de fogo de uso permitido, ela está descrita, os tipos de arma de fogo de uso permitido estão descritas nesses dispositivos que estão aí no slide do decreto
hoje em vigor o 9847 e o 9845. As munições de uso permitido também são, e a única coisa que eu trago para vocês é que existe uma diferenciação nos decretos, algumas armas mais leves têm uso permitido, outras restritos, outras proibido. Um exemplo de arma de uso permitido, desde que esteja registrada, não há problema de você ter em casa, é um revólver calibre .38, beleza? Que é esse, está exemplificado aí na foto. Armas e munições de uso restrito, mesma coisa, definidas pelos decretos, tá? Daquela salada de decretos, a gente consegue concluir que é esse dispositivo que eu apontei que define. Munição, a mesma coisa. E o exemplo são armas um pouquinho mais pesadas, por exemplo, rifles, né? E aí eu uso uma foto de uma arma que seria de uso restrito. Arma de uso proibido, faltou a foto, mas o decreto define também, e o decreto define expressamente entre as armas de uso proibido, como as armas classificadas como de uso proibido em acordos e tratados internacionais assinados pelo Brasil. Então, se o Brasil assina um acordo, tratado internacional, dizendo é impossível o uso dessa arma, até mesmo por força armada, é proibido o uso dessa arma, ela é proibida, tá? Eu esqueci de atualizar o títulozinho desse slide, depois eu dou uma ajeitada e mando para vocês. Mas esse terceiro slide aqui, ó, começa com permitido, depois vai para restrito, deveria ser proibido aqui nesse terceiro slide, tá? Essa diferenciação é importante porque ela vai afetar o tipo penal a que a pessoa vai responder já já. Competência, processo penal aqui. Pouco processo penal a gente verá hoje, mas isso é processo penal. Regra geral de competência, pessoal, é justiça comum estadual. É bom saber disso, por quê? Porque, em uma primeira impressão, talvez a gente pudesse pensar, se é a Polícia Federal e o Exército quem regulam essas autorizações, principalmente a Polícia Federal, então a regra geral deveria ser competência da Justiça Federal no crime de porte. Mas não é. Por quê? Porque STJ e STF vão pelo bem jurídico tutelado. Eles dizem, olha, o bem jurídico é segurança pública e paz pública. Portanto, não há nada de justiça federal, de bens da União, de bens de entidades federais em jogo. Há bens comuns em jogo. É a justiça estadual, portanto, que processa e julga crimes do Estatuto de Desarmamento em regra. Há duas exceções que vão ser cobradas mais em prova de DPU, mas faz sentido a gente saber também, que vai estar na Justiça Federal, primeiro quando tiver interesse da Justiça Federal num caso específico, né? Um exemplo que é dado é um crime de disparo de arma de fogo praticado por policial federal no exercício da função, por exemplo. Mas um caso que pode confundir algumas pessoas é o tráfico internacional. Existe um crime no Estado do Desarmamento que é o tráfico internacional, inclusive passou a ser considerado hediondo agora, considerado hediondo, e esse crime ele vai para a Justiça Federal. Por quê? Porque é internacional e ele está inserido em tratado internacional. Os crimes que estão inseridos em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário vão para a Justiça Federal por expressa disposição da Constituição. E aí a jurisprudência em tese do STJ tem anunciado nesse sentido. A outra seção é o crime, a alteração no Código de Processo Militar, o Código Penal Militar, que passou a admitir a possibilidade de considerar crime militar, mesmo em tempo de paz, crimes comuns. A lei foi alterada em 2017, o CPM, para dizer o seguinte: alguns dos crimes comuns, mesmo que praticados por militar contra civil, irão para a justiça militar. Ora, se a lei passou a admitir que crimes comuns praticados por militar contra civil vão para a justiça militar, então, mesmo em tempo de paz, então o crime do Estatuto do Desarmamento, que é um crime praticado contra a coletividade, né? É um crime que pode ser praticado por militar em serviço. O Estatuto do Desarmamento, quando envolver crimes praticados por militar em serviço, ele realmente vai gerar a competência da justiça militar. Vou só recapitular, porque acho que ficou um pouquinho confuso. A regra é a justiça estadual,
Vai haver justiça federal em vários casos, mas principalmente no caso de tráfico internacional de armas, e vai haver competência da justiça militar quando o militar estiver em serviço, praticar algum crime do Estatuto do Desarmamento, mesmo esse crime do Estatuto do Desarmamento sendo considerado um crime comum, no sentido de que não é um crime militar. Por quê? Porque a lei foi recentemente alterada nesse sentido, para deslocar a competência para a justiça militar nesses casos. Beleza? Só uma revisão aqui da jurisprudência em tese do STJ, que vai dar as características gerais desses crimes. Vou ler aqui rapidamente, só para a gente rememorar. O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os crimes previstos, tais, a gente vai ver esses crimes. Então, portar munição é crime. Por que portar munição é crime? Aqui está a justificativa, diz o STJ. Porque ele é um crime de perigo abstrato, porque ele é um crime de mera conduta. Ou seja, é prescindível, não é necessária a demonstração de lesão ou de perigo concreto. O que é que o STJ quer dizer? Eu sei que a munição não vai gerar perigo a ninguém, mas o crime é de perigo abstrato. Não precisa mostrar que vai gerar perigo a ninguém. É isso que o STJ diz. Eu só não entendo porque depois o STJ vai dizer que a arma que não tem funcionamento, a arma que não consegue funcionar, é uma arma que não vai gerar tipificação, a condenação de ninguém. Não vai haver crime quando você possuir ou portar essa arma. Porque também não vai haver perigo concreto, essa é a justificativa. Mas aí o STJ vai correr por crime impossível, como a gente vê. Crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório à munição, é tipo misto alternativo, como a gente falou lá, é a característica desses crimes, e de perigo abstrato. O que significa isso? Para sua caracterização, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal. Que é o que eu disse, são vários núcleos, vários verbos, praticou um, acabou. É prescindível, ou seja, desnecessária a demonstração de lesão ou perigo concreto. Mais uma vez, reafirmando. Crime de tráfico internacional de arma de fogo é de perigo abstrato, é de mera conduta e visa proteger a segurança pública e a paz social. Tudo que a gente disse lá atrás. Crime de perigo abstrato, mera conduta, o bem jurídico é segurança pública, ou paz pública, ou paz social. Crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório e munição é de perigo abstrato, é de mera conduta. Basta a prática de um dos tipos do núcleo penal. Isso significa que ele é de tipo misto, é um tipo misto alternativo. E digo mais, é desnecessária a realização de perícia, que é o que a STJ quer dizer. Não precisa ter aprendido a arma, a gente pode condenar mesmo assim. Demonstrado por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, arma inapta ao disparo, arma defeituosa, não gera punição. Ou seja, demonstrada por laudo a inaptidão, diz o STJ, da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou possuir diante da ausência de afetação do bem jurídico em incolumidade, porque é crime impossível. Contraditório, mas pelo menos essa contradição favoreceu a redução de danos aí à defesa. A simples conduta de possuir ou portar arma, acessório ou munição é suficiente para configurar os crimes, não se aplica o princípio da significância. Essa é a regra. Há julgados excepcionais, como aquele casinho do pingente que eu falei, em que já se aplicou a insignificância. E isso é tratado aí na última tese que eu vou ler. A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise concreta, pode levar ao reconhecimento de atipicidade diante da ausência de exposição ao risco, de risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Então, o STJ não aplica a insignificância, mas excepcionalmente aplica, dizendo que aplica porque não oferece risco ao bem. Mas o crime é de perigo abstrato, então se não oferece risco ao bem, isso é irrelevante, deveria ser crime do mesmo jeito, né? O TJ meio que se contradiz mesmo aí, mas é uma contradição que pelo menos ajuda um pouco. E agora para os crimes em espécie, já finalizando aqui nossa apresentação, vai ter algumas observações e apontamentos importantes ainda que caem em prova, mas agora com esse panorama que a gente deu, dá para entender bem tranquilo o que significa. Antes de entrar neles, vamos para a organização geral, tentar mentalizar aí o que você está vendo. O crime, o Estatuto do Desarmamento, ele prevê uma série de crimes, e os critérios que ele utiliza para dizer que possuir ou portar a arma é crime,
primeiro é a posse ou o porte, e segundo é o tipo de arma. Então, vai ter crime que é posse, vai ter crime que é porte, vai ter crime que é para arma de uso permitido, vai ter crime que é para arma de uso restrito, vai ter crime que é para arma de uso proibido. O primeiro crime do Estatuto do Desarmamento é posse irregular, né? Posse equivocada, digamos assim, sem registro, em outras palavras, da arma de fogo de uso permitido. Aquela arminha ali, ponto .38, que eu mostrei, a Libre ponto .38 que eu mostrei, o revólver, se ele não tiver registrado e a pessoa mantém na casa dela, ela responde pelo crime do artigo 12. Então, a arma de uso permitido é posse porque está na casa dela. Se ela andar na rua com essa arma, ela responde pelo crime do artigo 14. Por quê? Porque o crime do artigo 14 também trata de arma de uso permitido, mas fala do porte, que é fora da casa do trabalho. Passamos, vai ter outro crime, que é o do artigo 16 caput, que vai tratar do posse ou do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, se quanto às armas de fogo de uso permitido houve uma diferenciação entre posse e porte, quanto às armas de uso restrito e proibido, não há essa diferenciação. Tudo é tratado no mesmo tipo penal. O caso da arma de fogo de uso proibido está no 16, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. A gente vai trabalhá-lo rapidinho e ler aqui com vocês. Depois do Estatuto do Desarmamento, depois de tratar esses crimes por excelência, que posse ou porte ilegal de arma, vai trazer alguns crimes como omissão de cautela, disparo de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional, que, como a gente disse, vai para a Justiça Federal, de arma de fogo. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, portanto, como eu tinha dito, a própria lei vai dizer para a gente que é dentro de casa. É por isso que eu digo que dentro de casa é posse. Possuir ou manter sob a guarda arma de fogo, acessório e munição. Se tiver só munição, por exemplo, é crime do mesmo jeito, segundo a STJ. De uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência ou de dependência da residência, ou ainda no local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Pessoa que não registrou a arma, deixa ela em casa, deixa na banca de revista da qual ela é dono, ela responde por crime de posse. O STJ, a Corte Especial do STJ, que é como o plenário do STJ, né, é o órgão que substitui o plenário, decidiu que quando se registra a arma, mas não se renova esse registro, deixa o registro vencer e não renova o registro, não há crime. Há um mero ilícito administrativo. Isso é uma defesa interessante também para a pessoa que eventualmente responda esse crime. Vejam que a pena é baixa, de 1 a 3 anos. A pena começa em 1, então a suspensão condicional do processo é cabível. Só que como a pena máxima é acima de 2 anos, a transação penal não vai caber. O artigo 14 vai trazer do porte ilegal. Possuir arma de fogo de uso permitido em casa, artigo 12. Portar fora de casa ou do trabalho, artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar. Todos esses verbos constituem crime, mas o tipo é misto alternativo. Se você, de todos esses verbos, só pratica deter, praticou o crime. Se você praticar deter e adquirir, você praticou um crime também. Sem autorização, pena de 2 a 4 anos. Já não cabe suspensão condicional do processo, também continua a não caber transação penal, porque a pena mínima, no caso de suspensão condicional do processo, é maior que 1 ano. No caso da transação penal, a pena máxima é maior que 2 anos. O parágrafo único desse dispositivo dizia, ou diz, mas o STF já derrubou, que o crime é inafiançável, salvo quando a arma está registrada em nome do agente. Né? Não há como estender a inafiançabilidade às hipóteses não previstas na Constituição. Esse parágrafo único, portanto, foi declarado inconstitucional. Se houver a posse de arma de uso permitido e a posse de arma de uso restrito no mesmo contexto fático, o que é que a gente faz? Repito, a pessoa tem posse
né? Estou falando de posse ou até porte também. Pessoa tem arma. Na primeira gaveta, a pessoa tem uma arma de uso permitido. Na segunda, tem uma arma de uso restrito. Isso é meio polêmico, tá, gente? Tem gente que vai dizer que as penas, há 2 crimes e as penas somam. Tem gente que vai dizer que há um crime e as penas se exasperam, porque o concurso de crime seria formal. Concurso material soma as penas. Concurso formal próprio exaspera as penas, tá? Não vamos revisar tanto esses conceitos aqui, porque isso é parte geral, senão a gente acaba perdendo um pouquinho do nosso foco aqui hoje. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, portanto, já é uma pena um pouquinho maior. Por quê? Porque portar é mais grave do que possuir. Mas a gente ainda está no âmbito das armas de fogo de uso permitido. Seguimos para pena mais grave. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Antes do pacote anticrime, esse 16 aí era restrito ou proibido. Com o pacote anticrime, passou a ser só o restrito. E o proibido foi para o parágrafo 2º com a pena maior. Então, hoje, o posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é essa pena aí. É um crime hediondo? Não é um crime hediondo? Como é que é? Como é que não é? Eu vou deixar para trabalhar isso já, quando eu for explicar o parágrafo único. A minha resposta aqui, claramente, é não, mas eu vou deixar para explicar isso quando a gente trabalhar o parágrafo 1º, né, que antes era único, agora é parágrafo 1º. Não cabe suspensão em transação penal. Qual é essa conduta aí? É seja possuir, seja portar a arma de fogo de uso restrito. O que diferencia essa conduta do 12 e do 14 é a arma de fogo que você possa possuir ou porta. O parágrafo 1º traz as condutas equiparadas. E eu coloquei um negrito ali, numa conduta, pessoal, que é a nossa realidade. Essa é que bomba na prática, tá? É o parágrafo único, esqueci de renumerar, mas é parágrafo 1º ali, no topo, inciso 4. Como o pacote anticrime inseriu o parágrafo 2º, dizendo que a arma, a posse ou porte de arma de uso proibido é uma pena, ensejam penas mais graves do que a de restrito, coisa que não existia antes, esse parágrafo foi renumerado para parágrafo 1º. O parágrafo 1º, 4, vai dizer que portar, possuir, adquirir, transportar, fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. É também crime e a pessoa incorre nas mesmas penas do caput. O que significa isso? Quando a gente defende na Defensoria Pública, na prática, em mais de 90% dos casos, acredito eu, a gente nunca pega uma pessoa que estava assaltando, estava fazendo coisa errada e com a arma intacta. Geralmente ela está com essa arma com a numeração já raspada, ela está com sinal adulterado. Então ela não vai responder pelo porte do artigo 14, mesmo quando a arma é de uso permitido. Eu mostrei para vocês um revólver calibre .38. Ele é uma arma de uso permitido. Então, se a pessoa tivesse em posse, ia responder pelo 12. Se tivesse em porte, ia responder pelo 14. Mas se ele tiver raspado, vai responder pelo parágrafo 1º, inciso 4, que é portar, possuir, adquirir arma de fogo, qualquer que seja o tipo, com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Isso é que é bastante comum na prática. Existem outras condutas equiparadas aqui no Estatuto do Desarmamento, e a gente vai destacar aqui outras duas. Uma que é o caso ali do Rafael Braga, não li os autos, mas pelas notícias que eu li na época, houve grande comoção aí na liberdade para Rafael Braga. Ele tinha sido preso, um jovem negro tinha sido preso por estar com um pinho-sol, né? Ficou bem famoso esse caso há uns anos atrás, e a acusação, pelas notícias que eu tinha lido na época, era do inciso 3, ou 3º, possuir, deter, fabricar, empregar artefato explosivo incendiário sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Essa era a acusação sobre Rafael Braga na época, pelas notícias que eu vi. E o inciso 5º fala de vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E aqui vai ter uma repercussão interessante. Se
Isso. Se a entrega de arma é uma criança e adolescente, a gente tem que distinguir arma de fogo de arma branca. Por quê? Porque os dispositivos entram em conflito. O artigo 242 do ECA também regula o assunto. Então, prevalece o entendimento que, diante do conflito desses dois dispositivos que regulam o assunto, a Lei 10.826, que trata especificamente de arma de fogo, vai ser aplicada quando a entrega for de arma de fogo. E, residualmente, quando houver a entrega de arma branca, vai se aplicar o artigo 242 do ECA, que, nesse sentido, seria menos específico do que o 16, parágrafo 1º, 5. Beleza? Agora a gente vai para a questão de ser crime hediondo ou não. De todas as informações que eu vou dar do crimes em espécie, essa é a que mais importante na prática e a que mais vai cair aí, porque o pacote anticrime ajudou. Mais uma ajuda das pessoas que tentaram recrudescer as penas, né? Conseguiram recrudescer as penas, deixar mais grave a situação em muitas situações, mas até por má técnica, né? A verdade é essa, mudaram outras situações que acho que nem tinham a intenção de mudar. Na execução penal, então, tem uma discussão bem atual sobre isso. É crime hediondo ou não é? O que é que acontecia antes da lei do pacote anticrime, da lei anticrime? Existia uma alteração legislativa que fez constar da lei de crimes hediondos que os crimes do artigo 16, sem dizer se era o caput, se era o parágrafo 1º, parágrafo único, na época, eram hediondos, equiparados a hediondos. Vejam, o artigo 16 no caput, ele trata da posse ou do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Na época era restrito ou proibido ao mesmo tempo. Mas é posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, o caput. Os incisos do parágrafo único, que agora é parágrafo 1º, tratam de condutas equiparadas, entre elas o porte de arma com numeração raspada, por exemplo. Só que quando a lei lá atrás, antes do pacote anticrime, disse que o 16 era hediondo, ela não especificou se era o 16 caput, se era o 16 caput e as condutas equiparadas, ou se era tudo, ou se era um dos dois. E aí o que é que aconteceu? Polêmica na doutrina, na jurisprudência, o STJ disse que tudo é hediondo, porque a menção foi genérica ao artigo 16. Quando a lei anticrime passou, o que é que ela passou a dizer? Está escrito aí no slide. Artigo 1º, parágrafo único 2 diz: consideram-se também hediondos o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Então, o que aconteceu? Deixou de ser hediondo sem dúvida nenhuma, não há muita dúvida sobre isso mais. Inclusive, eu já vi aplicarem isso na prática bastante, não está tendo muita dúvida sobre isso. Deixou de ser hediondo o crime de arma raspada. Possuir ou portar arma raspada, que é o crime que a gente mais pega na prática, deixou de ser hediondo. Isso significa muito em termos de progressão de pena. Crime hediondo progride com 2/5 ou com 3/5 na lei anterior. Na lei nova tem a manutenção desses patamares aí, chamando de 40%, 60%. Se vocês vão ver a execução penal, se já não viram. Mas hoje é incontestável que, num crime sem violência e grave ameaça, crime de posse não envolve violência ou grave ameaça, o patamar de progressão é baixo, é de 16%, comparado a de crimes hediondos. Então, o cálculo de pena do cara veio com 40% de progressão, ou seja, ele só progride depois de cumprir 40% da pena e cumprir os requisitos subjetivos para a progressão. Quando você pede para retificar o cálculo, porque a lei anticrime deixou de considerar hediondo o crime de porte de arma raspada, ele passa a pena, a progressão dele passa a ser com 16% em vez de 40%. É um estrago positivo, digamos assim, na vida da pessoa, tá? Então, hoje não é crime hediondo, a não ser nos de uso proibido, tá? Voltando aqui, prosseguindo, melhor dizendo, isso. Prosseguindo, a conduta aí de identificação raspada, suprimida ou adulterada, a gente já falou. Existe um entendimento no STJ de que granada de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, por falta de previsão legal, não ensejam a punição por crime. Questão de arma, criança, adolescente, a gente já falou aí, tá? E aqui, rapidamente, pessoal, só para vocês entenderem aí, esses crimes não são cobrados, não aparecem muito na prática, não são muito cobrados em prova, disparo até já vi, mas raramente.
Existe também a tipificação do crime de omissão de cautela, que é não observar as cautelas para impedir que um menor de 18 anos, acontece isso de vez em quando, né? Um menor de 18 anos pegou uma arma, porque o pai pode responder por crime nesse caso. Se ele tem uma arma em casa guardada na gaveta, não se cuidou, e essa pessoa pegou a arma de fogo que estava sob sua posse ou era sua, ele responde por crime. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor de empresa de segurança e transporte de valores que deixaram de registrar a ocorrência ou comunicar perda, furto, roubo ou outras formas de extravio da arma de fogo. Qual é a preocupação aqui? O pai não pode deixar o filho fazer bobagem, a pessoa com deficiência tem que ter esse cuidado. O dono da empresa não pode deixar uma arma virar clandestina, porque isso é responsabilidade dele. Ele é dono de uma empresa de segurança e transporte de valores, né? Dono ou diretor, tá? As penas são mais baixas, então cabe suspensão condicional do processo ou transação penal. Disparo de arma de fogo é aquele crime que trata de atirar, mas sem tentar matar ninguém. Atirar para cima, por exemplo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado. Aqui a gente pode falar até em perigo concreto. Por quê? Porque tem que haver gente no local. Tem que ser um local habitado, ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Desde que essa conduta não tenha a finalidade da prática de outro crime. Claro, né? A subsidiariedade expressa, o princípio da subsidiariedade expressa. Se for para praticar um homicídio, que você disparou arma de fogo, você não vai responder por disparo de arma de fogo, vai responder por homicídio. Mas se você dá uns tiros para cima numa rua habitada, numa festa, você pode responder pelo crime de disparo de arma de fogo. Esse crime não admite também suspensão do processo ou transação, por causa da quantidade de pena projetada, e também foi considerado inconstitucional pelos mesmos motivos já expostos no outro tipo penal, o parágrafo único que dizia que o crime é inafiançável, beleza? Insuscetível de fiança. Por quê? Porque estão estendendo as hipóteses restritivamente previstas na lei. O princípio da conjunção, como eu já tinha dito, ele vai ser aplicado conforme o caso, ele não vai ser aplicado quando o disparo de arma de fogo, e eu estou falando da conjunção entre possuir a arma e disparar. Você possui a arma e dispara. Conjunção ou não. Você responde pelos dois crimes ou o disparo absorve a posse. O disparo vai absorver a posse se a posse for usada pelo disparo. O disparo não vai absorver a posse se está comprovado que a pessoa possuiu essa arma em contextos totalmente diferentes. Por exemplo, tinha arma já há 3 anos e estava com ela guardada de forma ilegal em casa. Tá? É um crime de perigo abstrato, né? Eu disse que fica muito mais claro nesse crime a necessidade do perigo concreto, mas ainda assim ressalto para vocês que o STJ mantém que mesmo quanto a esse crime é de perigo abstrato, então se exige sim que o lugar seja habitado, ou seja, adjacências, mas não precisa comprovar o perigo a ninguém quando você atirou para cima, tá? Você recebe do mesmo jeito a punição. Comércio e tráfico internacional são os 2 últimos crimes, as 2 últimas observações que a gente tem para fazer aqui. Comércio ilegal, como o próprio nome diz, a gente não precisa ler o tipo inteiro, eu coloco mais para facilitar mesmo. Teve um aumento de pena, tá, no pacote anticrime, negrito aí, 6 a 12. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, um monte de conduta que representam transacionar sobre arma, né, transacionar, vender uma arma, acessório, munição, sem autorização legal. Até existe a possibilidade de comércio restrito de arma, mas é preciso autorização legal regulamentar. No Brasil, em regra, isso é proibido. Se fizer de forma clandestina, a pena é alta, a mínima é de 6 anos, tá? Existem aí algumas equiparações aí, atividade comercial e industrial, equipara-se a atividade comercial e industrial qualquer forma de prestação de serviço, clandestina, inclusive exercida em residência, e houve uma adição aí no pacote anticrime que incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório, munição, sem autorização, claro, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis
de conduta criminal pré-existente. O que é que o pacote anticrime está fazendo, até sem muita técnica? Está dizendo que a prova simulada pelo agente policial disfarçado é válida. Ele não está nem criando um tipo penal. Ele está dizendo assim, quando o agente disfarçado conseguir produzir o comércio de arma, isso vai ser crime. Isso é um dispositivo que deveria estar na parte processual penal da lei, né? Com requisitos bem delimitados, mas está no tipo penal. Tranquilo? Isso recebe o tráfico vai ser quando isso envolver a entrada ou a saída no território nacional. Tranquilo? Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório à munição, sem autorização de autoridade competente a agente policial disfarçado. Um pacote de tráfico internacional de forma técnica, esse parágrafo único. As penas desses dois crimes são aumentadas, mas a principal informação é que eles são hoje equiparados a hediondos, tá? Não são comuns na prática da gente, mas às vezes isso aparece em prova, até porque isso foi reafirmado em alteração recente, são crimes equiparados a hediondos. Então, porte e posse de uso proibido, e esses dois são crimes equiparados a hediondos hoje. Os demais não têm sido, não foram equiparados por lei. Existe julgado do STJ e jurisprudência em tese, no sentido de que o fato de a pessoa ter autorização para porte não exclui o crime de tráfico, né? É até um pouco intuitivo, mas já houve essa tese de defesa que foi para o STJ, e que não é possível desclassificar essa conduta para contrabando. Eu já trabalhei com delegado, já tenho um amigo, na verdade, foi delegado de Polícia Federal, e dizia que era muito comum essa tese lá na fronteira, já foi delegado lá na fronteira, e dizia, se pedia para desclassificar, às vezes o cara pegava uma arma só para defesa pessoal no Paraguai e trazia, ele não era um traficante internacional, e a pena é altíssima. E aí, ele mesmo, como delegado, dizia, caramba, para mim isso é contrabando, isso não é tráfico internacional de armas. Não vinga no STJ essa tese. Não dá para desclassificar para contrabando, porque é uma previsão específica. Tranquilo? Algumas disposições aí sobre aumento de pena, comércio ilegal e tráfico internacional tem um aumento de pena na metade se a arma for de uso restrito ou proibido, né? Não há um tipo penal à parte para isso. Dá uma aumentada também a pena em todos os crimes do 14 a 18. 14 a 18 vai excluir só dois: a posse de arma de fogo de uso permitido e a omissão de cautela, tá? O resto, porte de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, proibido, aquelas condutas equiparadas, comércio, tráfico, está incluído aí. Aumenta a pena na metade com esses crimes, se eles são praticados por integrantes de órgãos e empresas referidas aí no artigo 6º, 7º e 8º, né, são aqueles órgãos que, inclusive, têm direito a porte, né, de armas, são órgãos de segurança, trabalham com essa área, e se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Existe ainda na lei uma previsão dizendo que os crimes do 16, 17 e 18, ou seja, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e proibido também, que está no parágrafo 2º do 16, comércio e tráfico, são insuscetíveis de liberdade provisória. O STF, claro, como já fez em outra legislação, já fez isso várias vezes, derrubou isso aí. Viola a individualização da pena, prisão preventiva e bem medida cautelar, precisa dos seus requisitos bem comprovados, liberdade é regra, prisão é exceção, e não é o crime abstrato que vai evitar a liberdade provisória. Que pode evitar a liberdade provisória são indícios concretos de que ela é inviável no caso concreto. Beleza, gente? Pessoal, hoje eu não trouxe questões para vocês, mas eu prometo que eu vou mandar um materialzinho, que eu tenho esse material aí, até de estatísticas, tá? E eu acho que é interessante vocês, revisando aí esse assunto, estudando esse assunto e olhando a aula, fazerem umas questõezinhas, vocês vão ver que muita coisa do que a gente falou hoje vai estar presente mesmo aí nas questões. Eu vi aqui 1 ou 2 errinhos materiais no meu slide, então vou segurar antes de mandar para vocês, a questão do parágrafo 1, parágrafo 1º, e depois a gente manda logo os das 3 aulas. Ficou alguma dúvida, galera? Digam aí, se vocês quiserem, ativem o microfone, perguntem. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Claro, meu.
Meus tios falavam lá no interior, eles contavam uma história que o pessoal fabricava, né? Fabricava aquelas armas de fogo e aquela coisa grosseira mesmo. A apreensão desse tipo de material configura porte ou posse de arma de fogo, no caso dessa lei? Boa pergunta. O que acontece? O decreto era muito preciso nessas situações. Eu não conhecia o decreto nem mesmo antes, porque a gente não se debruça muito sobre esses decretos. Mas o decreto anterior, que regulamentava o Estatuto do Desarmamento, ele era muito preciso nas hipóteses de o que é arma, o que não é, qual é a arma de uso permitido, restrito, proibido, tá? O que acontece hoje? Existe uma salada sobre o assunto. Então, eu sinceramente não sei responder se há uma previsão que se enquadre na arma que você poderia estar imaginando. Agora, o que eu sei dizer é que existe, eu até vou ler aqui para você, que eu estou com ela aberta fácil, existe uma previsão que é interessante para a tua pergunta. Um dos decretos do Bolsonaro, ele define como arma de uso proibido, que é a mais grave que tem, que vai enquadrar no crime do artigo 16, né, parágrafo 2º, a pena é bem mais alta do que o dos outros, as armas de fogo dissimuladas que têm aparência de objetos inofensivos. É uma expressão bem abrangente do decreto, mas ele diz assim, se você tem uma arma de fogo que não parece arma de fogo e tem a aparência de objeto inofensivo, mas é uma arma de fogo, você responde por você está com a arma de fogo de uso proibido, e como é de uso proibido, você vai responder por posse ou porte ilegal. Se a arma foi fabricada pela pessoa, é amadora, talvez não constitua nem arma, provavelmente a gente vai considerar atípico, porque provavelmente ela não vai ser enquadrada no decreto. O decreto diz o que é arma. Inclusive, saiu até uma lista, Everton, do tipo de arma, Magnum, calibre tal, tem a lista do que é arma de uso permitido, tem a lista do que é arma de uso restrito, todos os tipos de arma. Provavelmente vai ser atípico porque não vai se enquadrar. Agora, quando você me falou, me vieram à mente duas observações. A primeira, eu não conheço os decretos a fundo, para falar com essa segurança de que seria atípico dos tipos de arma. E a segunda, eu aprendi hoje isso, a arma de fogo de uso proibido, quando ela for uma arma de fogo dissimulada com aparência de objeto inofensivo, ela vai ser considerada arma de fogo de uso proibido. Então, se a pessoa é punitivista e quer enquadrar ali no tipo penal, talvez exista margem para isso, para alegar esses casos. E tem só mais uma última coisa, tem também aquela previsão da conduta do parágrafo 1º, artigo 3º, que é o caso do Rafael Braga, artefato explosivo incendiário. Negócio meio amador, que não é uma arma de fogo, mas pode ser um coquetel molotov, digamos assim. Isso aí vai ser considerado crime nas condutas equiparadas. Pode ser que também apareça essa tipificação. Tá ótimo, obrigado, professor. Beleza. Mais algum aí, pessoal? Excelente aula, professor. Muito obrigado. Pô, valeu, meu cara. Beleza, show de bola. Pessoal, qualquer coisa vocês falam aí, tem o Instagram aí, se vocês quiserem mandar dúvida lá no inbox, se quiserem trocar uma ideia, eu sempre estou disponível, gosto pra caramba de conversar, acho que nem dá para perceber, né? A gente começa a falar e vai mandando brasa. E para mim é uma satisfação sempre, tá bom? Vou marcando aí outras aulas, encaixando aí a partir da disponibilidade e da necessidade também. Agradeço aí a todos e todas, e já que não tem mais perguntas, então vamos em frente aí, né? Obrigado aí, viu, pessoal, por terem também aí o horário. Obrigado. Tchau, ótimo feriado e ótimo final de semana. Valeu, pessoal, tranquilo. Valeu.